Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Regis e sejam todos bem-vindos ao canal Desvendando os Números. E este é o quadro Questões de Física Cinemática. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo postado diariamente aqui no canal. Questões de Física todas as quintas-feiras, aulas de Física todas as terças-feiras. Neste quadro, vamos resolver questões do básico ao avançado no que tange à cinemática. Bom, antes de iniciar a nossa segunda questão, eu peço para que vocês assistam a aula anterior, porque lá eu trato de alguns aspectos do deslocamento escalar na nossa primeira questão. Apesar de eu estar trabalhando somente questões, eu estou, nesse primeiro momento, aprofundando e fazendo um embasamento teórico para que a gente possa prosseguir com as demais questões. A aula de hoje ela é tão importante quanto a primeira, porém, assista a primeira e volte para cá sem pular nenhuma etapa do vídeo para que você não se perca durante o processo metodológico das questões que serão postadas aqui. Antes de iniciar a nossa questão, sem fazer propaganda, eu quero mostrar para vocês os 3 livros que eu utilizo como referência para me embasar teoricamente para mostrar as questões e a teoria. Então, pessoal, vamos à nossa primeira questão. A questão que está disposta aí na tela do seu computador, do seu celular, é a nossa primeira questão. Porém, aqui nós vamos tratar não do deslocamento escalar. A gente vai tratar aqui da nossa distância percorrida. O deslocamento escalar, ele já é conhecido. Nós já conseguimos descobrir na primeira questão. É 211 quilômetros. Se você não assistiu a nossa primeira questão, volte lá antes de assistir essa aula aqui, que é tão importante quanto a primeira. Pessoal, a distância percorrida é a soma de todos os módulos dos deslocamentos parciais. Portanto, para a gente descobrir a nossa distância percorrida, é importante que você saiba calcular o deslocamento escalar, justamente porque aqui nós vamos calcular os deslocamentos parciais. Então, quem são esses deslocamentos parciais? Eu vou escrever aqui, vou modelar aqui o que está acontecendo nessa nossa questão, para que a gente possa chegar a uma conclusão da distância percorrida. Então é o seguinte, no percurso que ele sai do quilômetro 28 e vai até o quilômetro 239, é o final, e ele parte do quilômetro 28. Porém, nesse percurso, ele vai fazer algumas movimentações de ida e de volta. Primeiramente, antes dele chegar no 239, o motorista ele vai parar no posto de combustível, no quilômetro 135. Vou colocar esse quilômetro 135 aqui. É o posto de combustível, quilômetro 135. E logo em seguida, ele vai parar em uma lanchonete no quilômetro 133, como vocês podem notar aqui no enunciado, quilômetro 133. Vamos colocar o quilômetro 133 aqui. 133. Vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C, isso aqui de D. Agora vamos resolver o nosso problema, descobrir a distância percorrida. O motorista, ele para no posto de combustível no quilômetro 135. Portanto, ele está saindo daqui do quilômetro 28 e antes dele chegar lá no D, no quilômetro 239, ele parou aqui no quilômetro 135. Ele fez o sentido do trajeto, né? Progressivo. A gente chama isso aqui de movimento progressivo. Então, nós vamos calcular aqui agora o deslocamento do trajeto 1. Vou chamar isso aqui de deslocamento 1. Que é igual o espaço final menos o espaço inicial. E nesse deslocamento 1, o espaço final dele é o 135.
e o inicial é o 28. Então, meu deslocamento escalar 1 aqui no meu primeiro momento foi de 107. Se a gente operar aqui, a subtração 135 menos 28 vai dar 107 km. 107 km progressivo, porque ele está no sentido do trajeto. E progressivo porque a variação do espaço aqui, gente, a variação do espaço ela é maior do que zero. 107 km. E vamos agora para o nosso segundo trajeto. Portanto, quando ele chega aqui no quilômetro 135, ele resolve voltar para uma lanchonete no quilômetro 133. Então, vamos aqui calcular o deslocamento nesse trajeto, já que ele saiu daqui voltando para o 133. Ele fez aqui um movimento retrógrado. Anota isso aí. O que é o movimento retrógrado? É quando o deslocamento escalar ele é menor do que zero. Vamos descobrir isso. Então, minha variação do espaço, 2, que é o seu segundo movimento que ele faz, é igual à posição final menos a posição inicial. Nesse caso, o meu deslocamento escalar 2 é igual. A sua posição final é a lanchonete. É aqui, 133. 133 menos a sua posição inicial, já que ele está partindo de 135 voltando. 135. Calculando aqui o nosso deslocamento 2, 133 menos 135, subtrai e conserva o sinal do maior valor. O maior valor aqui é o 135. Bom, pessoal, se você não entende de regra de sinais, eu tenho uma playlist aqui de matemática básica. Vai lá e assista as nossas aulas de adição e subtração, multiplicação e divisão de números inteiros. Então, prosseguindo aqui com o nosso cálculo. 133 menos 135 dá menos 2 km. O menos 2, ele é menor do que zero. Por isso que a gente fala que o deslocamento retrógrado é quando a variação do espaço é menor do que zero. Professor, é necessário eu estar com bastante afinidade com a teoria? Sim, porque existem questões que você não vai calcular. São questões teóricas, que pode perguntar o que é a distância percorrida. Aí vai ter as alternativas, o aluno ele tem que saber que é a soma de todos os módulos dos deslocamentos espaciais. Dito isso, o aluno ele tem que estar ciente, além da linguagem matemática, utilizada para resolver os problemas físicos, como a sua própria teoria. Prosseguindo, já que nós descobrimos aqui o nosso primeiro deslocamento, que foi 107 km, o nosso segundo deslocamento, que foi menos 2 km, vamos descobrir agora o nosso terceiro deslocamento. O nosso terceiro deslocamento, que é a variação do espaço 3, espaço final menos espaço inicial, vai ser igual o espaço, a variação do espaço 3, ou o deslocamento 3, vai ser o espaço final. Quem é o espaço final? O espaço final é o 239. 239 é onde ele vai chegar agora na sua reta final. E o seu espaço inicial é onde ele estava na lanchonete, 133. Vamos notar isso aqui. Ó, ele está aqui na 133 e agora ele vai para o final, fazendo um movimento progressivo, ou seja, no sentido da trajetória. Vamos descobrir qual foi esse deslocamento. O deslocamento do espaço 3 vai ser igual a 106 quilômetros. Ou seja, nós descobrimos agora os seus deslocamentos espaciais e, corroborando com a teoria, fazendo o que se pede, nós descobrimos a distância percorrida. Então, eu tenho um movimento aqui, eu tenho dois movimentos aqui, e agora eu descobri o meu terceiro movimento. Tudo que aconteceu antes dele chegar no quilômetro 239.
Então, a distância percorrida é igual à soma de todos os módulos. O primeiro módulo é o 107 mais o menos 2 mais o 106, o módulo de 106. Meus queridos, agora nós vamos calcular esses módulos. O módulo de 107 é 107. O módulo de menos 2 é mais 2. O módulo de um número negativo é sempre positivo. Isso se dá porque o módulo de menos 2 é menos 2. E sinais iguais em uma multiplicação dá positivo. Por isso que dá mais 2. Qualquer número dentro do módulo negativo sai positivo. Mais o 106. Logo eu vou ter 107 mais 2 dá 109. 109 mais 106 vai dar 215 quilômetros. Portanto, meus queridos, aqui é a nossa distância percorrida. Eu quero deixar bem claro que se a gente somar todos os deslocamentos parciais sem o módulo, vocês vão perceber que nós vamos descobrir o nosso deslocamento escalar. Se eu pegar 107, olha, vou escrever aqui, o meu deslocamento 1 mais o deslocamento 2 mais o deslocamento 3 vai ser igual o deslocamento 1, 107, mais o deslocamento 2, menos 2, mais o deslocamento 3, 106. Então, eu vou ter 107, sinais diferentes na multiplicação dá negativo, menos 2 mais 106. 107 menos 2 dá 105. 105 mais 106 é igual a 211 quilômetros. Detalhe que eu quero chamar aqui para vocês e anotem essa observação que é tão importante quanto os cálculos. Se não houver mudança de sentido no movimento, a distância percorrida será igual ao módulo do deslocamento total. Se ocorrer inversões de sentido, a distância percorrida será maior que o deslocamento total, que é o que aconteceu aqui na nossa questão. Perceba que a nossa distância percorrida ela foi maior do que o nosso deslocamento total. Meus queridos, anotem isso aí. Se houver mudança no sentido, a minha distância percorrida ela vai ser maior que o deslocamento total. Porém, se não existir mudança de sentido do movimento, a distância percorrida ela vai ser igual ao deslocamento total, ou o deslocamento total vai ser igual à distância percorrida. Pausa o vídeo aí e anota essas informações. Se vocês não compreenderam, volte a assistir esse vídeo porque ele é muito importante para as próximas questões. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula. Me sigam no Instagram, ativem as notificações para não perder nenhum conteúdo e até a próxima.